Olá, tudo muito bem? Muito boa noite. Erivelto Coutinho, mais uma vez aqui com você nessa live sistêmica. Erivelto Coutinho do Seu Casamento Inabalável. É um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando mais um conteúdo muito interessante para as famílias, né? Para todos nós. E hoje, na nossa live sistêmica, estou trazendo aí novamente uma especialista em constelações familiares, que já vai estar entrando aqui conosco. Wagner, já está entrando aí conosco, a minha amiga Roseli, ela já vai estar entrando aí. Oi, Olá, boa noite, Roseli. olá, estão me vendo agora? Tranquilo? Agora não estou te vendo. Como não? De Não novo? sei o que acontece aí do outro lado, mas está tudo certo. Algum momento tem alguma coisa para você ajustar aí que só está aparecendo o seu som. Vamos lá, Deixa eu fazer de novo um esquema. vamos lá. Estamos aguardando você aí. Daqui a pouco a Roseli está entrando aí, ela está com um probleminha técnico, mas agora sim. Mas é estranho, porque eu só, ó, olha só, de novo, eu estava com tudo preparado, aqui, tudo prontinho. Mas, sei, né, eu só desliguei o Wi-Fi e liguei de novo, aí conectou. Gratidão. Olha Interessante. só, eu até vou aproveitar já, eu só quero dar as boas-vindas para o pessoal do Facebook, do meu canal do YouTube, que estou aqui transmitindo ao vivo, e no Instagram, né? Então são três redes sociais ao vivo ao mesmo tempo. Que legal, hein, Roseli? Muito bom. Deixa eu só fazer umas conexões aqui também. A Damares entrou aí também. Deixa eu acenar aqui para ela também. Damares, seja muito bem-vinda aqui na A, nossa Gra... live. a Damares é do Paraguai, tá? Ela é minha cliente lá. Nossa! Além de ser live sistêmica, nós temos uma live internacional, né? A É, Gabriela Malheiro. É Gabriela, Grabiela. É, Olha só, é bem diferente. Ela também é é, ela participante das minhas do Código Oculto da semana passada. Grabiela, seja muito bem-vinda. Olha, é um prazer ter você aqui conosco nessa live, né? Participando aí dos projetos da minha amiga Roseli. Olha, Roseli, estamos encerrando essa semana. Muito conteúdo aí nessas transmissões dessa semana inteira. Olha, eu estava dando uma olhada aqui no meu Instagram. Na segunda foi o tema Quem é você na relação conjugal? Na terça, a relação dos provérbios com as mulheres, de Salomão. Aí quando foi para quarta-feira, abuso conjugal, isso acontece no seu relacionamento. Quando foi na quinta, a família é fonte de cura. E hoje, pais conscientes, filhos saudáveis. Olha que live, hein? Que semana! É, Olá, Ana Seixas, seja bem-vinda. E mais uma vez, eu quero aqui falar para você que está aqui hoje conosco, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui conosco, né? Nessa live sistêmica de sexta-feira. Eu sempre chamo, eu já brinquei com a Roseli, a nossa live de sexta-feira é a nossa live sistêmica, né? Da consciência sistêmica, muito legal. Ô, Roseli, pelo visto aí, tá um pouco frio aí no sul, hein? eu estava Você pensando, aí. é gelado aqui. Hoje eu tava agora à Toma. tarde, às Ah. 2 horas da tarde estava 15 graus, mas agora deve estar uns 5, 8 no máximo por aí. Nossa! Isso para um É, baiano, isso para um bom baiano, eu já tô tremendo. Lá fora deve estar mínimo, porque tá uma lua, eu tô de frente para uma janela aqui, uma lua
muito clara, assim, tá um céu aberto, então é bem típico para geada, é bem provável que dê uma geada. Até não olhei Nossa. a temperatura por aqui, mas assim, olhei de tarde, mas eu não vi a previsão. Mas é quase com certeza tá engeado nas regiões aí, com certeza. Tá friozinho. Legal. Roseli, a Elizabeth de Oliveira Santos está entrando aí também na nossa live. Seja muito bem-vinda. Boa Boa noite, noite. Elizabeth. Legal. Boa noite aqui para o pessoal também do Facebook e do pessoal também que está aí no meu canal no YouTube. Gratidão, Legal. gratidão por todos que estão aqui participando. Bom, para os meus clientes, as pessoas que estão entrando, porque eu também fiz uma divulgação, hoje eu estou ajudando o Erivelto, meu colega de São Paulo. A gente até nem se conhece ao vivo ainda, né? Mas já É. participamos de tantas E coisas parece que está há que tanto tempo. parece que a gente se conhece. Mas então vamos falar do nosso tema que é bem interessante, né? Vamos Isso, ver. Roseli. Olha, antes da gente começar, eu sempre Sim. gosto de colocar alguns pontos, alguns combinados, né? É bom de fazer alguns combinados. Mas o meu filho Pedro Brito, de 11 anos, está aí, olha, na live também, ó, Ah, que participando. legal, que legal. Ele está ali ajudando a fazer o jantar, ajudando a lavar a louça. Olha para a interação, Ó, e né? outra coisa, foi ele que me ensinou essa semana, acho que foi um dia dessa Foi. semana que olha que eu já conheço bastante coisa da internet, mas tive uma lição com esse menino, nossa, os jovens de hoje em dia são muito, Prendado, né? é, Legal. Então, outra pessoal, vamos lá. Sem muitas delongas, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal: pais conscientes, filhos saudáveis. Opa, peraí, Roseli, então quer dizer que para ter filhos saudáveis, os pais precisam ser pais conscientes? Então quer dizer, se os pais não for muito bem conscientes, um pouco meio que bagunçados nas relações, a probabilidade também é os filhos repetirem isso, é isso? ai, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer, né? Eu faria uma outra pergunta. Ah, Para todos os pais, para todas as pessoas que já têm filhos, é, para que você teve, para que você teve seus filhos? Quando uma mulher engravida, ou um casal engravida, porque a mulher não consegue. Dizem que Nossa Senhora engravidou do Espírito Santo, mas o resto não sei de nenhuma mulher que consegue engravidar sozinha, né? Então, essa é a primeira base, né? Para que você engravidou? Isso já é o primeiro, desculpe, é uma tijolada já de cara, né? Mas assim, qual foi a razão dessa gravidez? Ela foi planejada, agora este mês nós vamos engravidar, porque daí o nosso filho, a nossa filha vai nascer tal mês. Daí nós vamos fazer o quartinho cor-de-rosa ou azulzinho. Enfim, como foi? Os filhos foram planejados ou eles aconteceram, né? Aí já começa o primeiro questionamento. Será que esses pais estavam saudáveis? Né? Não estou dizendo que eles estavam doentes, mas já não foi algo pensado, não foi algo claro. consciente, né? Não foi algo consciente. Tem aquelas gestações, aqueles filhos que foram gerados mais ou menos, que estavam mais ou menos dentro do plano do casal, mas dentro de 1 milhão de casos, quantos de nós fomos planejados para nascer? Né? Então, só por aí já começa. As pequenas, as coisinhas básicas de confusão, né? Tipo, os nossos pais, como é que foi? Né? Então, o que é essa coisa de pais conscientes, filhos saudáveis?
quando um casal se une, resolve se unir, e por livre e espontânea vontade, ou por livre e espontânea vontade, em comum acordo, já é um grande passo. Nossa, eu diria assim, o mais importante. Porque até antes de se fazer essa pergunta, para que você teve filhos, teria que se perguntar para que você se uniu a esta pessoa. Foi por livre e espontânea vontade ou foi por conveniência para fugir de casa? Teve muitas pessoas, muitas mulheres antigamente que se uniam para... quantas e quantas histórias eu ouço. Ah, não, é porque meu pai era muito bravo, porque meu pai era... Ou a vida no sítio era muito difícil. Isso nos nossos pais, né? Mas mesmo na cidade, né? Então, primeira pergunta. Quando um casal se une, tem filhos, foi por realmente algo planejado, pensado, ou foi meio aos trancos e barrancos, por conveniência, por desastre, por causa de uma gravidez inesperada? Então já começa por aí. Ah, meu Deus, mas você quer dizer, Roseli, então, que não tem conserto, que não tem... Meu Deus do céu, então meu filho já vai ter uma tendência a ser doente também. Quando a gente fala, nesse caso que nós estamos falando aqui, né, só para esclarecer, pais conscientes, filhos saudáveis. Isso não quer dizer que a pessoa tem que já nascer, o filho tem que nascer doente, ou, né? Mas que a gente, nesse termo, quer dizer que são filhos menos problemáticos, vamos dizer assim, né? Que dão menos problema na adolescência, porque assim, não existe um ser humano que nunca tenha, né, seus conflitos, doenças e coisas infantis, mas enfim, é uma vida mais saudável quando os pais são pessoas mais conscientes do que eles estão fazendo, né? É nesse sentido que a gente sempre quer explicar. Então, E aí, Roseli, quando você fala dos pais conscientes, né? Desculpa te cortar um pouquinho, porque aí quando você fala os pais conscientes, a importância que se faz em os pais ser conscientes para que os filhos tenham parte dessa consciência, né? E aí quando você fala os filhos saudáveis, nós estamos também colocando não só com relação ao saudável físico, né? Mas também o saudável, saudável mental e saudável de conhecer um sistema familiar, sim, sim. né? E tipo, em tudo. Na escola, com doenças, principalmente, né, no caso, as doenças em si são muito menos, elas têm menos proporção de poder chegar numa casa, num lar, num ambiente onde os pais se gostam. Para começar, tem que ter amor, tem que ter libido entre esse casal. Literalmente, precisa haver uma libido e precisa haver uma vontade de estar juntos. Uma Agora, quando energia. só uma energia, essa química, como nós falamos, né? Porque quando só existe química só de um lado, ou no caso por conveniência, então já começa as primeiras confusões. A primeira tendência a ter, porque daí o que a visão sistêmica ela nos prova? Filho ama pai e mãe da mesma forma. E o que é que o que acontece? Toda vez que eles trazem um filho para constelar, porque está doente, porque está dando problema na escola, porque tem dificuldade no aprendizado, porque está dando problema, sei lá, é muito rebelde, não quer obedecer, na adolescência, então. Mas principalmente crianças até os 7 anos de idade, literalmente, dentro da visão sistêmica, eu provo para quem quiser o quanto
Esse filho está querendo inconscientemente carregar algo dos pais, resolver um conflito dos pais. Não adianta a mãe vir me dizer: olha, meu filho tem esse, aquele problema, eu já levei em tudo que é médico, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Você pode constelar ele? Pode até trazer, mas sem você eu não vou fazer constelação. Né? Por quê? Porque o problema não está nos filhos, o problema está nos pais. Então, começa a partir de nós, pais. Como está? Não adianta você mentir de novo, eu bato naquela tecla. Lembra que já falei em outras vezes? Os filhos pequenos, os animais domésticos, as plantas dentro do ambiente onde a gente mora, os passarinhos, os animais, né, se tem passarinhos, enfim, eles sentem o campo, eles sentem a energia, eles sentem a vibração. Então, é nesse sentido. A primeira pergunta: para que você teve filhos? Ah, não, é porque porque nasceu, porque eu engravidei, porque né? Mas nem tudo está perdido, porque eu mesma, por exemplo, tive. Por que eu falo isso tudo hoje? Porque eu passei uma história. E quem não passa, né? Quem não teve a sua história? Sei, você teve, pelo jeito eu acho que você teve os seus filhos mais planejados. Sim, mas e aí que tá, Roseli, quando você... só dando umas boas-vindas aqui para Zenilda, para Cida Barbosa, sejam todos muito bem-vindos aí na nossa live. Juliana Carvalho. Seja bem-vinda, Julivana. E assim, Roseli, quando a gente traz essa consciência, como você está colocando, eu me pego assim como experiência prática, né? A minha experiência... Sim. Eu acredito que não foi tão planejado quanto deveria, né? Hoje, o meu nível de consciência hoje é muito maior de 15 anos atrás, né? E assim, o mais interessante, Roseli, que eu sempre tenho falado nas lives, que muitas vezes a gente se pega, nós dentro de um convívio familiar, é que nós deparamos com um monte de conflitos, bloqueios, e que se a gente não se permitir que eu preciso buscar uma ajuda de um profissional para trazer mais clareza sobre o porquê que essas dinâmicas acontecem dessa forma e quais são os malefícios e os benefícios que pode trazer. E se eu não tenho essa busca, esse interesse de buscar ajuda, e muitas vezes essa ajuda está dentro de um profissional, um terapeuta, um psicólogo, né? Alguém que vai trazer uma clareza para a gente. E aí, se a gente não faz essa busca, a gente vive naquele emaranhado o tempo todo. E aí, você falou muito bem, quando você fala dos filhos até os 7 anos, por exemplo, eu tenho um de 5, e eu observo muito bem ele fazendo essas dinâmicas. Olha para você ver como é interessante. Nossa, é incrível. Hoje mesmo, à tarde, eu atendi uma fisioterapeuta. E ela estava me falando de um caso que ela não quer fazer formação em constelações e tal, porque ela está achando muito, ela descobriu há pouco tempo também. Então ela está, pelos casos que ela está atendendo, ela estava falando de uma menina de 7 anos de idade, só que, olha, eu juro que eu não sei nem dizer o nome da doença que ela me falou. Síndrome de AMA, uma coisa assim, mas diz que é uma doença degenerativa, que é pouco tempo de vida, mas que a previsão era ter no máximo até 1 aninho, mas ela já está com 7, mas ela está totalmente na cama, né? Dependente de muitos aparelhos, uma menina de 7 anos de idade. E nós estávamos conversando, e eu não preciso saber a história da pessoa, né? Mas, daí eu até achei que ela falava, mas diz que ela não fala, ela depende de aparelhos mesmo. E essa fisioterapeuta, ela tem um amor muito grande por essa menina. Uma vontade muito grande para poder ajudar. Para fazer ela caminhar, né? Eu fiquei impressionada com Mas daí eu fui só dando umas
fazendo algumas perguntas. Eu só perguntei para ela assim, ela está cuidando dessa menina há uns 10 meses, se não me engano. Eu falei assim, e a filha única e tal, daí eu falei assim, provavelmente dentro desse sistema, provavelmente pro lado da mãe dela, não é só por algumas coisas a mais que ela estava contando. Ah, diz que o pai já tinha feito 2 constelações, mas a mãe não. Eu falei, antes dela falar isso, eu falei assim, quem é que será que estava com vontade de morrer? Ali tem mais coisas. Eu não estou aqui para julgar, mas é o seguinte, daí ela falou, nossa, realmente, a mulher é muito depressiva, enfim. Eu tenho outros casos, tem vários casos, assim, para quem estiver me ouvindo, às vezes a gente pensa assim que as lives não são tão importantes, mas hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma moça que eu atendi há mais ou menos um mês atrás. Eu fiz uma live ontem à noite falando sobre compulsão alimentar, problemas com a ansiedade e tal. E então, daí hoje ela me escreveu, uma das minhas clientes, assim, quanto foi bom para ela que caiu mais uma ficha. Esse foi importante. Então, só para avisar aqui, quem estiver ouvindo a gente, no sentido assim. Então, quer dizer que, por exemplo, existem crianças com câncer, né? Aqui em Cascavel temos um hospital de câncer e tem uma ala só para crianças. Nossa, como é difícil de ver isso. Enquanto eu estive com a minha mãe lá um ano e meio atrás, fui visitar várias vezes, e é incrível que eu conversei com uma mãe de uma criança que eu encontrei lá por acaso, e era uma conhecida minha, não sabia que ela tinha filho lá, mas se fala 2, 3 palavrinhas, o filho quer salvar os pais. Os filhos amam tanto seus pais que eles fazem qualquer negócio. E nas constelações que a gente tem dos filhos adultos, nós, muitas vezes, a maior parte das vezes, os relacionamentos doentios que nós atraímos já é a filha, geralmente por lealdade à mãe, e muitas vezes o filho, que infelizmente os casos são muito comuns, também, ou ele está olhando para a mãe ou está olhando para o pai. E se ele agride a mulher, se ele agride a esposa, claro, a sociedade, eu não estou defendendo o rapaz, não estou defendendo e não estou falando nem que ele está certo, nem que ele está errado. Mas, primeira coisa que precisa ser feita, como foi a infância desse agressor? O que ele recebeu? Daí, hoje mesmo, ela falou assim, não, nossa, primeiro ela falou muito mal do pai. Mas, depois... Não, mas o meu pai contava que a infância dele era a base de coice, tinha que comer, né? Precisa, né? Então, mesmo com toda informação que existe disponível via internet, mídia, só que aonde que é falado dessa forma? Não estou dizendo que nós estamos só nós, da visão sistêmica, estamos falando certo, mas graças a Deus já está assim, muito mais alastrado a expansão da consciência e de várias formas, com várias técnicas terapêuticas, graças a Deus está alastrando. Mas ainda, nossa, o que a gente vê o tempo todo? Os casais que têm filhos, as meninas que engravidam, mulheres que engravidam, enfim, né? É a realidade, né? Mas o que a gente está, mesmo que nós sejamos meio que passarinhos apagando o fogo numa floresta, mas se alguém não começar, não vai mudar nunca. Então, nós já começamos há algum tempo, né? Isso, Roseli,
Isso que você está falando é muito interessante, porque quando você fala nós somos passarinhos, né, apagando fogo numa floresta, alguém precisa começar. Hoje, por exemplo, eu me sinto a primeira pessoa da minha família que está buscando esse tipo de entendimento, porque até agora eu não conheço ninguém que tomou essa iniciativa de buscar conhecimento sobre a consciência sistêmica familiar, você entendeu? Essas dinâmicas, entender essas dinâmicas. Então, assim, como você falou, alguém sempre vai tomar partido, né, de observar, falar, peraí, deixa eu entender realmente como funciona esse sistema e se realmente eu estou repetindo um processo doentio ou realmente existe um processo saudável, porque é o que a gente sempre aprende, né? Se eu não conheço o que é o saudável, como eu vou saber se eu estou dentro de uma dinâmica doentia, né? E uma coisa, eu preciso avisar, que eu sempre vejo, eu quando conheci as constelações, eu também falo, nossa, agora eu vou salvar todo o meu sistema. Nossa! Nós podemos, nós vamos mudar, energeticamente a gente está mexendo no sistema todo. Ele está sendo afetado. Só que cada pessoa, por mais que a gente ame a nossa família, as pessoas, os componentes do histórico familiar, cada um tem o seu tempo de maturação. E como você falou, como é que eu vou saber o que é saudável se eu não sei o que é doentio? Então, ou como que eu vou saber o que é doentio se eu não sei o que é saudável, né? Perfeitamente. É vice-versa. Mas eu noto isso no meu próprio. Na minha ancestralidade não houve gravidez planejada. A Gabriela tá... Nossa, Gabriela, nossa, que novidade! Eu acho que você é a única que aconteceu isso, né? Ela está dizendo que não houve, né? Inclusive, na ancestralidade não houve gravidez planejada, né? Então, fazer o quê, né? É muito raro ter aquelas gravidez planejadas. Foi nascendo, né? Mas o que eu quero dizer é que dentro do meu histórico familiar, pessoas do meu lado, minhas irmãs, não entendem da mesma forma que eu entendo. Sabe? Em situações assim, o que é ser adulto e o que é ser uma criança dentro de um corpo de adulto. Então, não queiramos que os nossos familiares abram a cabeça ou que eles compreendam tão, assim, de forma rápida. É preciso haver muita paciência para entender que cada um tem o seu tempo, tem a sua dor, e aí tem até, o pessoal do corpo explica, eles falam o seguinte, que por que a gente leva tanto tempo, muitas vezes, para curar um conflito? É porque você tem uma dor de estimação. Nossa, terrível! Mas nós temos uma dor de estimação que nós temos dó de largar, né? Sabe, quando eu faço, às vezes, dinâmicas mesmo que parece que está desviando o assunto, mas isso é bom para a gente pensar. A gente faz dentro da constelação, faz dinâmicas que a pessoa peça para a pessoa pegar alguma coisa na mão e entregar, tipo assim, mamãe, agora eu estou mais consciente. Oi, Euclides. Olha quanta gente está entrando aqui, ó. A Simone, a Eliane, psicoterapeuta, ó. Nós temos uma psicoterapeuta aí dentro da nossa live. Seja muito bem-vinda. A Marley Barcelli, Alex Pelosos, Márcia Terapias. Olha para você ver quanta gente na nossa live. Euclides, seja muito bem-vindo. Meu filho, Giliardi, está de aniversário hoje, fazendo 35 anos, estava frio num dia que nem hoje ele nasceu. Então, tem uma história. Mas o que eu estava querendo dizer, às vezes a gente faz a própria dinâmica de
de pedir para a pessoa, na constelação, a gente faz essa dinâmica, agora você vai deixar com os teus pais, com a tua mãe, com o teu pai, o que é deles, para você pegar, levar consigo somente o que é seu, né? Aí a pessoa até faz, eu peço para ela simbolicamente pegar uma almofada ou alguma coisinha bem leve, mas isso começa a pesar, pesar, pesar. Aí eu peço para ela largar, você acredita que ela tem dó de largar? Por quê? Nossa. Por quê? Porque parece egoísmo dentro do que nós fomos ensinados. Parece egoísmo a gente deixar com os pais o que é deles, os conflitos entre os pais, e nós tomarmos apenas a nossa vida e seguir. Claro que dentro da educação e do respeito, nós temos que cuidar dos nossos pais, dependendo da idade deles, blá, 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 né? Ok, a lei. Porém, o que é ser adulto? O que é ser um adulto saudável? Por exemplo, nós estamos falando pais conscientes, filhos saudáveis. Mas será que eu estou realmente eu estou com as minhas dores infantis totalmente curadas? Ah, não, mas é que lá nos documentos eu tenho 40 anos. Sim, mas no comportamento que você está aqui, porque ela faz isso, porque ela faz assim, porque ela faz assado. Eu tenho casos de pessoa de 60 e poucos anos que até se divorciou e renomadamente, mas eu não sei por que a minha ex-mulher vive colocando meus filhos contra mim e porque isso me incomoda, sabe? Daí, se está separada há muito tempo, por que ela te incomoda ainda? Mas porque daí ele contando o que ela faz, de pirraça e um monte de coisa. Aí eu perguntei para ele, será que ela é uma mulher adulta? Ou será que ela está num comportamento de uma menininha querendo punir o papai? O senhor de 60 e poucos anos. Daí eu falei, daí ele falou, é verdade, a senhora tem razão. Realmente, o que ela está fazendo parece coisa de menina. E aí, Roseli, quando você fala uma situação como essa, não adianta nós querermos nos blindar de que esse tipo de comportamento não acontece com a Roseli e não acontece com o Erivelto. E várias vezes eu me pego. Mas aí é que está o grande segredo, né? Se nós estamos falando de pais conscientes, para que serve elevar essa consciência? Quando eu perceber que eu estou me comportando, eu com 45 anos, comportando com atitudes infantis, peraí, olha, eu sei que eu estou fazendo comportamento infantil. E quando eu não tenho essa consciência e continuo fazendo isso? E aí, você me trouxe um exemplo aí que eu lembrei muito bem. Esses dias, agora, dia 12 de junho, olha só essa história. Dia dos Namorados, olha só, 12 de junho, Dia dos Namorados. A minha irmã falou para mim assim, olha, a nossa mãe estava lá enchendo o saco do meu pai, ela tem 63 anos, que ele simplesmente não lembrou do Dia dos Namorados e estava lá toda cheia de mimimi. Aí eu falei, conheço essa dinâmica. Então você vê que são coisas que está muito inerente, independe da idade. Exatamente. E aí, se a gente não tiver essa consciência elevada, a gente vai simplesmente deixar esses fatos passando, e aí quando a gente fala sobre pais conscientes, filhos saudáveis, qual é a dinâmica que faz com esse comportamento vai estar passando para os seus filhos? Né? E outra coisa, alguém aqui estava falando, deixa eu ver, que ficou muito didático, mas que ele gostou da interpretação. Legal. Talvez quem está achando muito didático, eu sugiro o seguinte: há 9 anos atrás, você até poderia falar que isso é muito didático, parará, mas hoje está assim, de informações, conteúdos. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 200 vídeos explicativos sobre o que é a visão sistêmica.
né? Porém, deixa eu ver, aí tem a Cida, estava falando, oi, legal, gratidão. Então, eu só quem não estiver entendendo essa linguagem, eu estou tentando falar uma linguagem bem da vida real. Porém, dentro da visão sistêmica, é diferente mesmo a gente olhar para esses comportamentos no dia a dia. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente sabe que uma pessoa ainda não curou as suas dores infantis, que não é comum as pessoas interpretarem dessa forma. Casais com mais idade, como você acabou de falar. A mãe reclamando porque cheio de mimimi, porque o pai nunca lembrou, quer dizer, ele é o nosso pai, mas ele é esposo dela, é o marido dela, deveria ser, mas ainda é capaz dessa mãe chamar ele, o teu pai, né? Então, como anda esse relacionamento? E, principalmente, como é que a gente sabe que uma pessoa não curou, ela não é um adulto saudável? Quando é cheia de reclamar que o teu pai, olha só meu filho, olha só minha filha, teu pai faz isso, teu pai não faz aquilo, teu pai não sei o que lá. E outro comportamento muito comum das mães, é que infelizmente é mais as mães, principalmente porque as mulheres são mais faladeiras, né? A natureza fala mais. E ainda lá reclama, porque vocês não lembram de mim, no dia disso, no dia daquilo. Porque vocês não ligam para mim? Porque vocês não têm tempo para mim? Porque o pai de vocês também não sei o que lá. E quando começa com mais idade ainda, sei lá, pessoa dos 50, 70 anos de idade, já por natureza, o ser humano tem uma tendência a ficar mais, se sentir inútil, né? Ele começa a se sentir meio um peixe fora da rotatividade do trabalho, e ele precisa chamar a atenção. Se ele não for uma pessoa que, por natureza, mais ativo, que vai fazer exercícios, que faça exercícios, que se cuide, ele precisa chamar, ou ele se torna depressivo, ele ou ela, né? Quando não está na depressão, ou senão para não se entrar na depressão, ele precisa ter atividades, precisa manter a mente ocupada, porque chega a época em que no campo no mercado de trabalho ele começa a se sentir excluído, e aí começa, ou ele ocupa a cabeça de alguma forma, com atividades, com trabalho, com leitura, ou se não, né? Mas quanto mais ele se entrega mais rápido para depressão ou sei lá, para doenças, mais a gente sabe que ele tem dores infantis ainda não curadas, né? Ou outra coisa, como é que eu sei que a pessoa não teve pais saudáveis? Problemas com vícios de álcool, de drogas, né? A pergunta que eu ia fazer agora, Roseli, justamente essa parte aí. Roseli, só um minutinho. E assim, nós estamos vendo o pessoal aqui, eu gostaria que o pessoal desse um coraçãozinho aí para nós, para a gente poder ficar mais entusiasmado, subir o coraçãozinho. Olha, eu tenho que comprar um coraçãozinho desse. O pessoal vai dando coraçãozinho, vai subindo os coraçãozinhos, nós vamos ficando bastante felizes. É um prazer compartilhar. Olha aí, ó, tá começando a subir os coraçãozinhos, ó. O coraçãozinho é muito bacana. E olha, a Roseli vai continuar o raciocínio, mas é muito importante que você interaja conosco, fazendo perguntas. Perguntas. Isso é muito importante. Outra coisa, nós gostaríamos de saber de onde que você está falando, de onde que você está assistindo essa live, se você está assistindo essa live sozinha, se você está com seu esposo, se você está com a sua esposa. Então, coloca aqui nos comentários, por gentileza, de onde que você está falando. Para nós isso é muito importante para a gente saber quanto, né, que raio que nossa live está atingindo aí, tá bom? Pode continuar, Roseli, por gentileza, o seu raciocínio. Não, no caso que a gente estava falando, sobre aqui a pergunta, né, sobre problemas, né? Então, como que a gente sabe que uma pessoa que com problemas de álcool, drogas,
E isso, a gente pensa que um vício, normalmente, a coisa mais comum que tem, quando se fala em vícios ou dependência, né? Se torna uma dependência, geralmente pensa, falou vícios, álcool, cigarro, drogas, parece que só isso é vício. Mas você sabia que compulsão por compra é um vício? Compulsão por comida é um vício, né? Porque compulsão alimentar, claro que nós temos que nos alimentar todos os dias, porém existe aquela pessoas que levantam no meio da madrugada para comer, né? Que fazem regime durante o dia, aí de madrugada vê se não tem ninguém olhando e vai lá assaltar a geladeira. Tudo isso, compulsão por compras, compulsão por calçados, compulsão por sapatos. Tem pessoas, tem mulheres que são viciadas em comprar sapatos. Tem um vazio por trás. Existe um vazio sabe? Existe algo interno que pode já ter 30, 40 anos de idade. Mas, por exemplo, eu tenho um caso que é assim, a mulher casada, já há alguns anos, passa de 15 anos, e uma vida com o marido muito bem estável, muito bem estabilizado, não tem problema financeiro, né? Porém, ela vive se endividando com compras compulsivas, né? O casamento dela, sabe? Mas não teria necessidade. Mas o que é? Vamos fazer constelação, né? No caso, o álcool é a mesma coisa, só muda o tipo do vício. Mas, aí você vai olhar, vai dar uma rastreada, óbvio, não existe família perfeita. A família dele é de uma origem espanhola, e que também passaram muito pelo histórico, assim, passaram muita necessidade, mas daí o pai dessa pessoa já entrou na linha militar, então ele garantiu o sustento mais à família, né? Mas a mãe desse homem, no caso, era extremamente... Eles tinham muito dinheiro, porém, a Gabriela falando sobre a compulsão alimentar. Depois eu falo. Tinha muito dinheiro, mas a mãe dele morreu assim com dó de qualquer coisa. Ela reaproveitava cada sacolinha plástica. Ela lavava, ela não comia, ela não deixava jogar nada, sabe? Era um medo de faltar, né? De faltar, mas guardaram estoques de dinheiro no banco. Mas por que a dinâmica oculta? Isso no caso do sogro, da sogra e do sogro dessa mulher, tá? Aí você vai olhar a história familiar, passaram muita necessidade lá atrás, então agora eu estoco o dinheiro para que nunca mais falte. Mas ela não conseguia. A irmã, são várias irmãs desse homem, vivem da mesma forma. Tem muito dinheiro no banco, bens materiais, imóveis, fazenda, coisa e tal, mas vivem um comportamento de que, meu Deus, não pode. Mas o quê? Histórico de muita falta lá atrás. Então, uma crença de que não pode faltar. Mas essa mulher que vive fazendo compulsão, vive endividada, ela também tem um histórico em que a mãe dela também passou muita necessidade, na verdade, usando ambos os lados, mais a mãe, e o comportamento, a dinâmica oculta por trás dessa compulsão de compras, que na casa dela ela não precisaria, com roupas, calçados, tudo de forma exagerada, vivia endividada com cartão de crédito, que é um caos. O que se mostrou? Ela comprava para a mãe, uma vontade de, inconscientemente, de dizer, não, agora nunca mais vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar calçado. Mas aí ela tinha conflito com o marido, meu Deus, para quê? Então, gente, isso é uma coisa, o álcool, eu vou repetir de novo, álcool vazio de mãe.
fazer o de mãe de novo. Então, só que adianta ficar culpando pais? Não. É preciso olhar para dentro de nós. Quantos anos eu tenho? E o que eu posso fazer com isso? Como eu posso? Por isso que nós existimos, por isso que a gente passa anos estudando para compreender as dinâmicas ocultas e como nós podemos nos libertar disso, curar isto. Não é ficar esperando que o governo, que eu não sei quem vai fazer um milagre. Não. Nós podemos mudar isso. Sim, Roseli, é justamente esse ponto, né, que a gente tem que tomar essa consciência de buscar ajuda, né? Olha, nós temos aqui, ó, tem o pessoal Gil de Palotina, Paraná, a Cida então, Palotina Barbosa. é a minha cidade, quem escreveu? O Giliardi escreveu isso? Monte de Carlos, Tocantins, olha só. Eu estou assistindo a Elizabeth é minha aluna agora do curso Código Oculto. Legal. Comida. Santa Rita do Paraguai, a Andréia do Paraguai também está, mais uma do Paraguai, Angola, olha só, né? A Gabriela a Grabiela tá falando, sou de ilha solteira, já trabalhei com dependentes químicos e vejo o quanto é sistêmico. Olha para você ver, que legal, hein? A Andréia, Roseli, pode falar de crianças adotivas, falta de mãe, assunto no qual conversamos e agora tenho sobrepeso. Olha para você ver. E ela tá, é isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente, Roseli. Quem que tá pedindo isso, Andréia? Aqui é a Andréia Rubner. Fala um pouquinho. Ela tá falando sobre criança adotiva? Tá. Isso. É que se a Andréia, eu sei, ela mesma é adotiva também. É o seguinte. Eu até não achava que isso era tão sério, que era tão grave assim, quando eu entrei nas constelações, que filhos adotivos, é muito raro um filho adotivo não dar problemas. Mais cedo ou mais tarde, né? Com rebeldia, ou às vezes, eu até já atendi casos de uma pessoa muito calada, era uma menina super obediente, mas muito calada, né? Então, no caso de pais conscientes e filhos saudáveis, quando no caso de adoções, toda vez, não importa a idade do filho, se esse filho começar a dar algum tipo de problema, algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldades, qual é a coisa mais importante e que uma grande parte, hoje em dia até que já está mais leve, mas que antigamente era muito grave essa questão, a rejeição ou a exclusão dos pais biológicos desta criança. Ah, mas como assim, Roseli? Mas o pai dele era um assassino? A mãe não tinha condições? Ou a mãe era uma prostituta? Ou a mãe era não sei o que lá? Ou ele foi filho, ou ela é filha de um cara casado que não podia assumir? E nananã. Não importa qual é a razão. Querida pessoa, você pode me dizer assim, ah, mas pai e mãe é quem cria. Uhum. Se você realmente ama o teu filho adotivo, ou tua filha, se você não quer entregar ela de volta, eu pergunto para você, você conseguiria criar este filho, ou ter este filho ou esta filha, se não fosse este homem e esta mulher? Se você realmente ama essa criança, você precisa, se você quer a solução do conflito que você tiver,
Não importa. Eu atendi um caso de um casal super, hiper, mega riquíssimo, que davam o melhor para esta menina. Adotaram uma menina. Mas ela estava dando problemas. Como assim? Nós damos tudo para ela. Sim, mas rejeitaram os pais biológicos dela. Viram, né? Pensa numa dor. Porque daí, por outro lado, doía muito para essa mulher, a mãe adotiva, porque ela é extremamente rigorosíssima, comportadíssima, severíssima, muito correta na vida. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas ela não conseguia engravidar. E aí? Ah, tá, mas é que a mãe dessa menina era uma prostituta. Pois é. Mas por que você não então escolheu uma mãe corretíssima, lindíssima, poderosíssima financeiramente? Engraçado que você não pode engravidar. E a outra, que pobre, engravidou. Você teve que pegar essa criança. Queridas pessoas, quem tiver um caso, conhece um caso, ou tem filhos adotivos, eu estou encurtando o caminho porque o tempo é contado, milimetrado. Já estamos indo para os momentos finais. Mas esse assunto de filhos adotivos é muito polêmico, é difícil, é delicado, mas é muito sério. Eu estou dando assim, de bandeja, a solução desse problema. A primeira coisa é ter um lugar para os pais biológicos dessa criança. Essa é a solução. Você falar dessa parte, é importante ficar muito claro a importância da inclusão e não exclusão. Sim, Tudo que a gente acaba... Eu sei que as pessoas, quem não conhece constelação, não pode não entender exatamente o que eu estou falando, mas a gente faz dinâmicas, existe método terapêutico onde precisa ser olhado. Por que você adotou esta criança? Qual a razão oculta de você não ter conseguido gerar o teu próprio filho? Que isso pode ser pai ou mãe, porque nem sempre é só a mulher que não consegue engravidar. São muitas dinâmicas. E por que você adotou esta criança daquela origem? Porque toda vez que você critica, geralmente, porque era filho de uma prostituta. Eu estou falando os casos mais graves, mas não é tudo assim, né? Mas o que tem por detrás, a dinâmica oculta por trás dessa criança sempre tem algo a ver com a tua própria história. Também, geralmente tem, né? Então, e enquanto nós não incluímos, tem uma tendência a repetir a situação. Existem dores não curadas, né? Então... Nós já estamos caminhando aí para os finalmente. Sim. Assim, quando você traz essa parte de o quanto é importante, né, os pais terem essa consciência, bate muito na tecla, pais conscientes, filhos saudáveis. E assim, de uma forma geral, o que acontece? Se nós, como adultos, a gente não tomar essa consciência, você mesmo colocou, a probabilidade dos nossos filhos repetir essas dinâmicas com os filhos, isso é muito grande. Então, eu volto a frisar, uma coisa que eu sempre gosto de frisar, é importante, se a gente perceber que tem alguma dinâmica semelhante a isso que nós estamos conversando, pode acontecer. A gente recomenda que você procure um profissional. Procure um profissional para poder trazer pelo menos um entendimento. Né? A gente sempre fala, trazer como você falou, nem todo mundo está apto a chegar de falar assim, não, eu entendi, concordo e está tudo bem. Não, cada um tem o seu momento de entender essa forma de olhar, essa nova forma de olhar a família saudável. Isso é muito importante, né? E no caso, só complementando casos do alcoolismo, é muito sério. É muito sério. Tem casos que conseguem curar, mas tem outros casos que nós precisamos também. Por exemplo, as pessoas até perguntam assim, mas a pessoa que é alcoólatra não quer. Ela já está acabando.
Finalmente, pode concluir. Seja Ah, tá. bem-vindo. Se o próprio alcoólatra não quer vir para a constelação, não quer saber dessas coisas de terapia, existe como uma outra pessoa trabalhar ou curar ele? Não, não tem como nós mudarmos. Não, eu vou fazer uma sessão de terapia porque daí eu vou curar ele. Não, não é assim. Nós vamos numa sessão, nós vamos colocar um representante para ele, o pai, ou a mãe, o irmão mais velho pode vir, fazer uma sessão de terapia por esta pessoa, para nós olharmos para essa questão do alcoolismo, pode ser o pai que era alcoólatra e tal, mas nós vamos olhar qual é a dinâmica oculta, o que se esconde no além do aparente e que traz trouxe esse conflito para dentro do sistema, para dentro da família, e o que é que essa doença, esse problema do alcoolismo, esse vício, o que é que ele está querendo mostrar para o sistema? O que é que precisa ser visto? Tudo aquilo que mais bate na tecla, que é algo que nos incomoda, enquanto nós ficarmos querendo excluir, querendo nos livrar daquele problema, mais ele vai doer, mais vai apertar o calo, mais vai perturbar. Não é só questão do álcool, são várias outras coisas, dinâmicas de problemas que são muito complexos. É algo que precisa ser visto, é algo que precisa ser olhado, uma exclusão, um desequilíbrio, uma desordem na hierarquia, né? São várias coisinhas, mas, né, geralmente é dentro das memórias inconscientes, porque se fosse consciente, você provavelmente já teria resolvido o problema. É isso aí. Ô, Roseli, já está com falta acho que só um Sim. minuto. Sim. A Graciela está trazendo mais um caso, mas vai ter que ficar para a próxima. Eu conheço um caso de um menino que teria o nome do pai biológico. Não estou conseguindo. Se não adotado. Tá, por... A Andrea também está falando, agradeço, que desde bebê meus pais diziam que eu era filha do coração. Isso é ótimo, né? Porque antigamente existia muita mania dos pais esconderem da criança que ela era filha adotiva, né? Depois dava mais confusão ainda, né? Com isso, então, aí, nos finalmente aqui, tá, a live não vai cair e nós vamos despedir de vocês que ficou aqui conosco até agora. Na próxima sexta-feira nós vamos ter mais uma live sistêmica, vamos trazer mais um conteúdo maravilhoso aí para vocês. É uma oportunidade de que nós possamos aprender juntos, compartilhar conhecimento, elevar o nosso nível de consciência. Isso é o mais... da consciência. O mundo nunca mais vai ser da mesma forma que era. Nós estamos passando por uma transição planetária e quem não expandir a consciência não é ameaça, não é para colocar medo ou pânico, mas vai ter mais dificuldades, vai ser muito mais difícil. Aproveitem essa oportunidade para olhar para as suas dores, para as suas histórias, olhe para dentro. Não é fora que está a resposta, sim dentro de nós. Esse é o meu recadinho, minha gratidão também pela participação de cada um de vocês aqui, dos meus clientes, pessoas que já passaram por mim, e que a gente sempre pode estar contribuindo para essa expansão da consciência e tornar a nossa vida mais leve, né? É isso aí. E mais saudável, né? Que é a ideia nossa. Ok, Roseli, muito obrigado. Um coraçãozinho aí para você. Eu vou comprar um coraçãozinho desse também. Eu vou comprar dois. Eu não tenho mais. Obrigado. Excelente final de semana. Tá? Gratidão. Para vocês. Gratidão. E até a sexta-feira. Próxima sexta-feira vamos ter mais. Com certeza. Bom descanso para vocês aí. Muito frio por aqui. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Ok, agora sim.